Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária em 7 de abril de 2025. Convido o vereador, primeiro secretário Rodrigo Rezende, para fazer a leitura bíblica. Boa tarde, presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Leitura do livro de Daniel, capítulo 13, do 41c ao 62. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conhece as coisas escondidas e sabe de tudo de antemão antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que esses maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz, enquanto a levavam para a execução. Deus suscitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele clamou em voz alta: Sou inocente do sangue dessa mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é essa que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel. Sem julgamento e sem conhecimento de causa verdadeira, condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciões disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habitado a praticar. Fazia julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena: Não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é o que viste, diz-me a sombra de que árvore os viste abraçados. Ele respondeu: A sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentisse com perfeição contra a tua própria cabeça, pois isso o anjo de Deus tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair, ordenou que trouxesse o outro. Raça de Canaã e não de Judá, a beleza fascinou-te, a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedieis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, diz-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: Também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram eles aquilo que havia tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva a vida de uma inocente. Palavra do Senhor. Obrigado, primeiro secretário. Gostaria de convidar nesse momento o senhor Elisandro para que possa sentar junto às autoridades aqui. O Elisandro, que é presidente da FAC, Associação das Famílias de Autistas aqui de Cianorte, e posteriormente fará uso da palavra também, podendo discorrer um pouquinho sobre a passeata que nós tivemos no sábado e também um pouco sobre o Abril Azul. Muito obrigado, Elisandro, pela presença. Seja bem-vindo e dentro em breve nós poderemos conversar um pouco mais com o senhor. Informo aos ilustres vereadores que, caso queiram fazer uso da tribuna, no momento do expediente, as inscrições pelo sistema estarão abertas por 5 minutos. Expediente. Discussão da ata da sessão anterior. Aprovada.
Peço ao vereador primeiro secretário Rodrigo Rezende que faça a leitura dos ofícios do Executivo, correspondências, projetos de lei e emendas. Boa tarde novamente, presidente. Projeto de lei do Executivo 20/2025 autoriza a abertura de crédito adicional especial, atualiza o anexo 3º da Lei Municipal 5.264, de 5 de julho de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 22/25, e o anexo 3º da Lei Municipal 5.651, de 9 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Cianorte e para a elaboração do orçamento para o exercício 2025 e da outras providências. Projeto de lei do Executivo 21/2025 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, atualiza o anexo 3º da Lei Municipal 5.264, de 5 de julho de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 22/25, anexo 3º da Lei Municipal 5.651, de 9 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Cianorte para o exercício 2025 e da outras providências. Recebido do Executivo ofício 87/2025 da Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando prorrogação de prazo para apresentar resposta ao requerimento 166/2025, vereador Rafael Araújo. Recebido do Executivo ofício 88/2025 da Secretaria Municipal de Assistência Social, informando que a partir de 1º de 4/2025, o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes no município de Cianorte, na modalidade casalar, será assumido pela instituição SOS Serviço de Obras Sociais de Cianorte. Recebido do Executivo ofício 146/2025 do Prefeito Municipal, solicitando prorrogação do prazo para atendimento do requerimento número 149/2025, de autoria dos vereadores Coronel Elias, Thiago Fontes, Afonso Lima, Rodrigo Rezende, Rafael Araújo e Beto Naban. Recebido do Executivo ofício 55/2025 da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando resposta ao requerimento 152/2025, de autoria da vereadora Marisa Franco. Recebido do Executivo ofício 54/2025 da Secretaria Municipal de Educação, solicitando prorrogação de prazo para atendimento ao requerimento 151/2025, de autoria da vereadora professora Kelly. Recebido do Executivo ofício 50/2025 da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando resposta ao requerimento 160/2025, de autoria do vereador Rodrigo Rezende. Recebido do Executivo ofício 76/2025 da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, solicitando dilatação do prazo de 20 dias para realizar a junção e organização de documentação solicitada por meio do requerimento 161/2025, de autoria da vereadora Marisa Franco. Recebido do Executivo ofício datado de 3 de abril de 2025 da Secretaria Municipal de Administração, solicitando prorrogação de prazo para envio de resposta ao requerimento 163/2025, de autoria do vereador Vitor Hugo Davanço. Recebido do Executivo ofício 231/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento 125/2025, de autoria do vereador Coronel Elias. Recebido do Executivo ofício 149/2025 do Gabinete do Prefeito, encaminhando resposta ao requerimento 124/2025 do vereador Coronel Elias. Recebido do Executivo ofício 79/2025 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, encaminhando resposta ao requerimento 172/2025, de autoria do vereador Beto Naban. Recebido do Executivo ofício 159/2025 do Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 185/2025, de autoria do vereador Coronel Elias. Correspondências recebidas 19/2025, comunicação de registro de notícia de fato 0036.25.001.963-9 da 4ª Promotoria de Cianorte do Ministério Público do Estado do Paraná, com base nas declarações prestadas pela Câmara de Cianorte por meio do relatório final de comissão de inquérito do processo administrativo 17/2022 CMC. Projeto de lei do Legislativo 43/2025, vereador Afonso Lima, concede denominação área de lazer que especifica e dá outras providências.
Projeto de Lei 44 do Legislativo 44/2025, vereador Afonso Lima, concede o título de cidadão benemérito de Cianorte e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar do Legislativo 12/2025, vereador Vitor Hugo D'Avanço, exclui do perímetro urbano os lotes de terra que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar do Legislativo 13/2025, vereador Vitor Hugo D'Avanço, altera a classificação de zoneamento de uso e ocupação do solo constante na Lei Complementar 177, de 6 de junho de 2022, e dá outras providências. Emenda 10/2025 ao projeto de lei do Executivo 14/2025 da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Altera os artigos 1º e 5º do projeto de lei do Executivo 14/2025. Emenda 11/2025 do projeto de lei do Legislativo 40/2025 da Comissão de Justiça e Redação. Altera o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei do Legislativo 40/2025. Emenda 12/2025, projeto de lei do Executivo 14/2025 da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Acrescenta-se o seguinte artigo ao projeto de lei do Executivo 14/2025, renumerando os demais. Artigo: os servidores deverão manifestar seu interesse em realizar o curso por meio de protocolo na Prefeitura. Parágrafo único. Em caso de excesso de candidatos para o número de vagas disponibilizadas, serão considerados como prioritários aqueles com atuação profissional direta ao transtorno do espectro autista. Requerimento 199/2025 ao Executivo Municipal ser encaminhado ao gabinete do prefeito requisitando as seguintes informações. Mediante análise do pregão 13/2025 da Secretaria de Educação, desculpa, presidente, esses aqui já os requerimentos. Foi até a emenda. Era isso, presidente. Obrigado, primeiro secretário. Peço ao segundo secretário, Beto Naban, para fazer a leitura dos requerimentos do número 199 ao 204/2025. Requerimento 199/2025, vereador Beto Naban. Ao Executivo Municipal a ser encaminhado ao gabinete do prefeito requisitando as seguintes informações. Mediante análise do pregão 13/2025 da Secretaria de Educação, mais especificamente do estudo técnico preliminar, que, como o nome sugere, deve possuir dados precisos das justificativas efetivas em todas as formas para aquisição e instalação dos climatizadores em sala de aula. E como no referido documento não possui nenhum dado técnico, segue alguns questionamentos. Foi notado que no referido ETP não consta as especificações técnicas pertinentes para a compra de climatizadores. Tais faltas não comprovam a efetividade de tal mecanismo para resolver o problema de climatização das escolas, como descrito como na descrição da necessidade, assim como foi o embasamento jurídico desta Prefeitura Municipal quanto ao pedido de aprovação do referido processo licitatório. Com relação ao mesmo ETP, foi publicado que a servidora responsável pela elaboração do mesmo possui o cargo de coordenadora de almoxarifado. Mediante a isso, qual o posicionamento jurídico quanto à capacitação técnica dessa servidora para elaborar tal ETP? Vista a complexidade que o mesmo deveria possuir, o ETP em análise não deveria ser formulado como um estudo técnico de um engenheiro, discriminando os pontos positivos e os reflexos da aquisição e instalação dos climatizadores, levando em conta dados como ruído, capacidade de cada sala de aula em receber a obra civil, a efetiva diminuição do calor em todos os cenários, logística de manutenção e detalhamento dos processos de limpeza e desinfecção, por exemplo. O ETP não deveria possuir um laudo técnico de um pediatra, demonstrando que o uso desses equipamentos não são prejudiciais às crianças e professoras. A Procuradoria Jurídica avalia tal ETP com dados suficientes para resolver os problemas de climatização descritos nos objetos da licitação. Mediante a ETP apresentada, como é avaliado com relação a verbas públicas? Qual o procedimento jurídico, caso constatado que os referidos climatizadores não são efetivos? Tal risco é iminente, tanto à vista a falta clara de comprovações que o método é eficaz em salas de aula.
tendo em vista a falta de relatório técnico e comprovação da efetividade dos equipamentos e mesmo assim a compra dos mesmos pela Secretaria, ou seja, um teste em salas de aula, qual a legalidade desse procedimento? Tendo em vista o uso do dinheiro público e exposição dos estudantes e professoras ao método usado sem efetividade comprovada em laudo. Requerimento 200/2025, vereador Rodrigo Rezende. Ao Instituto Bom Jesus, solicitando resposta ao requerimento 55/25 dessa vereança, que reforça o cumprimento integral da Lei 14.737, de 27 de novembro de 2023, permitindo que todas as mulheres usufruam os direitos de acompanhante em quaisquer procedimentos médicos, incluindo internações em unidades de saúde pública e privadas, conforme preconizado pela lei aqui mencionada. Requerimento 221/25, vereador Rafael Araújo. Ao Executivo Municipal solicitando esclarecimento acerca da situação da rua CU, localizada no bairro Jardim Olímpico, especificamente no que tange no constante problema de erosão e desgaste do asfalto que vem prejudicando a trafegabilidade e a segurança da população local. Por isso, peço que seja informado quais são os motivos para a demora na resolução do problema de erosão e pavimentação da rua CU. Existem estudos ou laudos técnicos sobre as causas das erosões e do desgaste do asfalto na referida rua? Se sim, solicito cópia desses documentos. Quais são as ações previstas para solucionar de forma definitiva esses problemas de infraestrutura na rua CU? Qual é o prazo estimado para o início e conclusão das obras necessárias? Requerimento 202/2025, vereador Rodrigo Rezende. Ao Executivo Municipal solicitando à Secretaria Municipal de Saúde a relação de quantidade de mamografias realizadas no mês de março e das liberadas até o momento para o mês de abril, no Instituto Mafra Imagem, tendo em vista que nesse mês de março, dia 10 especificamente, referido estabelecimento já não estava agendando mamografia, segundo eles, por estarem com a agenda completa, ficando assim mais de 15 dias sem liberação deste exame. E ao liberarem para esse mês de abril, no dia 2 já estavam negando o exame de mamografia. Requerimento 203/2025, vereador Rodrigo Rezende. Ao Executivo Municipal, questionando a Secretaria Municipal de Saúde, que já foi solucionada junto ao Instituto Bom Jesus, a entrada de alimentos para pacientes e seus acompanhantes, uma vez que parturientes relatam que estavam sendo negadas a entrada de alimentos, alegando inclusive passarem fome no período de parto, que é inadmissível. Requerimento 204/2025, vereador Jorge Garcia. Ao Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Em qual fase está o processo de regularização do bairro Igarité? Para quando está prevista a conclusão desse processo de regularização? Já está incluso o estudo elaborado por engenheiro elétrico para instalar padrão de energia individual para os moradores desse bairro? Só, presidente. Obrigado ao vereador segundo secretário Beto Naban. Peço à terceira secretária, a professora Kelly, que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 205 de 2025, vereador Vitor Hugo Davanço. Ao Executivo Municipal, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal as seguintes informações. Qual a vida útil do aterro sanitário municipal? Há um estudo para ampliação do mesmo? O PLC 14 de 2025 prevê em seu artigo 14º o possível recebimento de resíduos sólidos de outros municípios. Existem estudos técnicos que viabilizam essa ação? Enviar cópia do estudo em anexo. Há algum estudo para implementação de usina de resíduos sólidos para transformação em energia elétrica? Requerimento 206, Vitor Hugo Davanço e Afonso Lima. Ao Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Primeiro, os lotes de terra
0011, 0012, 0013, 0014, 0015 e 0016 da quadra 0016 do Conjunto Residencial Santa Mônica são áreas de propriedade do município de Cianorte? 2. Qual o planejamento para os lotes mencionados? Há a possibilidade de urbanização do local com instalação de parque infantil, áreas esportivas e demais benfeitorias no local? Requerimento 207 de 2025. Vereador Victor Hugo Davanço. Solicitando as seguintes informações do Executivo Municipal. 1. A via de ligação entre a Rua Ivaí e a Rua Maria Helena Leão, no distrito de Vidigal, atrás do campo de futebol, consta oficialmente no mapa municipal? 2. Qual o nome da referida via? 3. Há algum planejamento para asfaltamento da via? 4. O local em questão é de propriedade do município? Requerimento 208, vereador Victor Hugo Davanço, ao Governo do Estado do Paraná, solicitando à Secretaria Estadual de Esporte a destinação de kits esportivos contendo bolas de futsal, bolas de vôlei e uniforme para a Associação Rainha da Paz de Cianorte e Distrito de Vidigal. Requerimento 209, vereador Jorge Garcia, a 5ª Companhia Independente da Polícia Militar solicitando implementação dos serviços de segurança pública prestados no Distrito de São Lourenço, a fim de que haja policiamento nas imediações do Colégio Estadual Campus de São Lourenço, principalmente no período vespertino e noturno, para que possa oferecer maior segurança aos alunos e profissionais da educação, assim como aos moradores próximos ao colégio. Requerimento 210, vereador Afonso Lima, ao Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Há algum estudo ou cronograma para a troca ou alargamento das galerias da Rua Turquesa? Em caso de resposta positiva, qual o prazo para execução? Favor enviar cronograma em caso de resposta negativa. Colocar no cronograma para que se possa realizar um estudo de troca ou alargamento das galerias. Sem mais, senhor presidente. Obrigado à terceira secretária, professora Kelly. Peço ao vereador vice-presidente Afonso Lima que faça a leitura das indicações. Informo a todos que, além das indicações que serão lidas, outras foram feitas também pelos vereadores e vereadoras e serão despachadas posteriormente. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras presentes, a população que nos acompanha pelas redes sociais e presencialmente, sejam bem-vindos. Vamos para a leitura das indicações. Indicação 558/2025, o vereador Robson Fagundes, ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação a implantação de um sistema integrado de comunicação entre as unidades de pronto atendimento, UPA, e unidades básicas de saúde, UBS, e as instituições de ensino municipal, especificamente os Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs. O objetivo é assegurar que, ao ser emitido um atestado médico para uma criança, a respectiva instituição de ensino seja notificada de forma eficiente e de imediata. Indicação 564/2025, o vereador Jorge Garcia, ao Executivo Municipal, solicitando a Diretran para que envie esforços visando a instalação de abrigo coberto e de grande porte para os usuários de transporte coletivo na área institucional localizada nas proximidades do Instituto Amafio, entre as ruas Tucano, Pavão e Estrada São Lourenço, a Tuneiras do Oeste, no Distrito de São Lourenço. Indicação 577/2025, vereador Rodrigo Rezende, ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Saúde para que adote as providências necessárias no sentido de que seja incluído no rol de medicamentos fornecidos pelo nosso município o ceftriaxona, 500 mg, intramuscular injetável, tendo em vista tratar-se de medicamento de custo elevado e de difícil acesso, mesmo na rede privada de medicamentos. Indicação 578/2025, vereador Rafael Araújo, ao Executivo Municipal, sugerindo à administração municipal a instalação de academia de terceira idade, ATI, e brinquedos para crianças na Praça do Conjunto Pedro Moreira, localizada na Rua Lourenço Moreira, em nossa cidade. Indicação 585/2025, vereadora professora Kelly, sugerindo à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano a realização de um projeto de melhorias e reforma, incluindo a inserção de bancos e itens para o lazer novos,
para as crianças no espaço que compreende as ruas Jurerê Internacional, Rua do Locutor, Rua do Industrial e Rua do Advogado, Zona 1, no município de Cianorte. Indicação 589/2025, vereador Vitor Hugo Davanço, ao Executivo Municipal. Tá, vamos pular aqui então. Indicação 592/2025, vereador Afonso Lima, ao Executivo Municipal, solicitando medidas urgentes visando a troca de galeria e avaliação da necessidade de ampliação do sistema de drenagem na Rua Turquesa, no bairro Jardim Santa Mônica. Indicação 594/2025, Marisa Franco, ao Executivo Municipal, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal que envie esforços visando estudos imediatos de medidas de proteção aos macacos e coatis que saem do Parque Cinturão Verde para a Rua José Bonifácio. Indicação 598/2025, vereador Beto Naban, ao Executivo Municipal, solicitando a Diretran estudos sobre a possibilidade de instalação de uma faixa elevada ou quebra-molas na Avenida Ilha do Mel, pouco antes da entrada do estacionamento da Paróquia Divina Misericórdia. E a indicação 588/2025, vereador presidente Vitor Hugo Davanço, ao Executivo Municipal, sugerindo a criação de uma central de intérpretes de Libra no município de Cianorte. Somente isso, presidente. Obrigado ao vice-presidente Afonso Lima. Oradores do expediente. Este momento é destinado para os vereadores usarem da palavra para tratar de qualquer assunto de interesse público. Passemos ao sorteio. Sorteio realizado. Sorteou. Peço ao vereador primeiro secretário Rodrigo Rezende que faça a chamada dos oradores pela ordem do sorteio. Primeiro sorteado, vereador Thiago Fontes. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente e também que nos acompanha de casa, em especial para minha mãe que está no plenário hoje também. Seja bem-vinda. É o seguinte, presidente, quero trazer alguns dos meus requerimentos dessas últimas semanas e alguns projetos de lei também que eu protocolei nesses dias. Peço desculpa já pela voz, estou um pouco gripado, faz parte. Vamos lá. Sobre o polêmico assunto ainda dos moradores em situação de rua em Cianorte, algo que a gente não pode deixar de trazer aqui e tentar solucionar essa situação, uma situação delicada, porém necessária de ser discutida aqui na cidade e principalmente por esse plenário, por esses vereadores. Então, pensando nisso, já trouxe até para os demais vereadores também, no grupo de todos os vereadores, eu fiz o convite para alguns representantes desta causa na cidade, buscando maiores políticas públicas, ou seja, políticas públicas mais eficazes quanto a essa situação dessa população, da população em situação de rua, certo? Fiz o convite, então, para estar presente numa reunião aqui na Câmara, no dia 15 de abril agora, na quarta-feira agora, na outra, às 14h30, pedindo a presença dos seguintes representantes: Assistência Social, CIAMP, que é o Conselho, pessoal do Casa da Sopa também, pessoal da Polícia Militar, pessoal da Sou Vivo, um representante do comércio, representando talvez a SIC, e todos os vereadores, né, externando esse convite para todos os vereadores, para esse dia nós todos sentarmos e tentarmos trazer uma solução. Já está sendo feito políticas públicas em Cianorte, porém nós precisamos, isso é fato, porém nós precisamos tentar fazer políticas públicas mais eficazes. Vale ressaltar essa situação. Então, até lá, a gente vamos levantar vou preparar a pauta, né, da reunião também, já trazendo que vai existir uma reunião no final deste mês também com o promotor do Ministério Público do Trabalho quanto a esse mesmo tema, né, esse mesmo assunto. Então, já pensei em reunirmos, então, fiquei ciente dessa reunião hoje, só que como eu já tinha feito até o convite para essa reunião, não vamos cancelar, vamos continuar fazendo com que aconteça essa reunião para a gente já ir com algumas situações lá para essa reunião do final do mês, certo? É isso.
Outros projetos também que eu trouxe, presidente, foi o projeto de lei que eu protocolei em relação à instalação de câmeras de segurança nos parquinhos infantis e bosque na região central do nosso município. É algo que eu já venho lutando desde o ano passado, porém eu trouxe novamente porque com o encerramento da legislatura passada, a gente tem que protocolar novamente, estava em andamento, então só tornando a público novamente. O pedido dessa instalação, espero que dê certo, já está nas comissões esse projeto de lei. E também o projeto de lei pedindo para colocar câmeras de segurança em volta de todo o Parque Cinturão Verde. A gente sabe que aconteceu aquela queimada no ano passado, né, em alguns lugares do Parque Cinturão Verde, mas também devido à nossa pista de caminhada. Eu acredito que um tanto quanto importante, pensando principalmente na segurança dos nossos munícipes, essa instalação de câmeras de segurança no percurso de todo o Parque Cinturão Verde. Fiz um projeto de lei também, pensando em alguns empresários específicos da cidade. Foi procurado por alguns deles, com relação ao licenciamento de microtorrefação no município de Cianorte. Até falei com o secretário Anísio, né, Anísio da Agricultura, que está aqui presente, Neilson também seja bem-vindo, secretário da Saúde, chefe de gabinete, Dani, seja bem-vindo, e Fernanda. Com relação a esse projeto de lei, que ajuda a esses empresários, né, microempresários, a poderem fabricar o café no seu estabelecimento. Hoje o município, infelizmente, não consegue liberar o alvará do jeito que está, mas já existe vários empresários e a gente só está deixando isso de maneira lícita, né, licenciada aqui no município de Cianorte. A gente só está liberando a instalação dessas microterrefações. Então, com esse projeto de lei, nós estamos tentando fazer com que seja totalmente lícito, né, e a instalação de microtorrefações nos locais do município de Cianorte, onde sejam permitidas atividades de restaurantes, padaria, bar ou lanchonete, tendo tratamento diferenciado conforme as especificações desta lei. Obviamente que no projeto eu trago também aqui que a gente não pode deixar se confundir com indústria. Então tem uma quantidade limitada para a gente poder fazer essa fabricação nesses restaurantes. Por exemplo, passou de 10 quilos por ciclo, já se torna industrial. Então a gente tomou esse cuidado também para que não venha prejudicar leis existentes também no nosso país, no nosso estado, no nosso município, certo? Sem mais, presidente, por hoje é só. Obrigado. Vereadora professora Kelly. Boa noite a todos, vereadores presentes, aqui os secretários e secretárias presentes, muito bem-vindos. Quero mandar um abraço especial para minha mãe, Thiago, que também me escuta, tá? Ela não está aqui presente, mas ela está lá me assistindo. E aqui, ó, meu aluno, a todos que estão nos acompanhando presencialmente e também pelas redes sociais. Bom, primeiramente, eu acho que a gente deve destacar o evento de sábado, do qual muitos de nós participamos. Está aqui o Elisandro, né? Então, eu quero mais uma vez, Elisandro, parabenizar todas as famílias autistas que com muito louvor se organizaram com o apoio de diversas secretarias, né, para o evento que aconteceu no sábado. Meus parabéns a todos e é isso mesmo. Lindo tema. E que esse tema, informação gera empatia, empatia gera respeito, esteja em nossos corações, para que nós possamos realmente exercer, né, e executar. Foi emocionante participar, ver o sorriso de cada criança, de cada pai, de cada mãe. E eu acredito que nós estamos, sim, caminhando para um verdadeiro movimento de amor, respeito e inclusão. E tenho a certeza que todos vocês, Elisandro e famílias, podem contar conosco, tanto com essa Casa de Lei como um executivo que pensa e quer trabalhar realmente por políticas inclusivas. E que este sentimento da nossa passeata de sábado, ela permaneça não só no mês de abril, mas em cada momento neste ano de 2025 e se fortaleça para os próximos. Que Deus nos abençoe. Amém. Uma ótima noite a todos. Vereador Rafael Araújo. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite secretários, meu amigo Neilson, saúdo a todo o secretariado, boa noite à imprensa, meu amigo Otávio, Camila, o Nolácio está aí também, o Tico está por ali,
Lindo trabalho, famílias autistas, parabéns Elisandro, a todas as famílias atípicas, meus amigos do Conselho Tutelar que estão aí também, a toda a nossa cidade, né, Mateus? Está por aí também. Meus irmãos, eu quero aqui hoje falar sobre a nossa Santa Casa, né? E eu dei um tema para esta mensagem, para esse discurso nessa noite. Eu boto fogo e lhe vendo o extintor. No documento do procedimento administrativo aberto pelo Ministério Público para investigar o nosso executivo, no terceiro parágrafo, o promotor diz: segundo a Fundospar, no mês de outubro de 2024, houve o término de vigência do incentivo municipal para a qualificação hospitalar especializada para atendimento da população de Cianorte e dos demais municípios que compõem a 13ª Regional de Saúde, realizado através do chamado Projeto Qualidade de Acesso. O promotor Felipe diz, no quarto parágrafo, está escrito: consta que em outubro de 2024 a Fundospar encaminhou um ofício 537/24 aos entes públicos, mas nenhuma medida foi tomada. Nenhuma medida foi tomada. Estou baseando a minha fala no procedimento administrativo do nosso Ministério Público contra o nosso Executivo. Quarta página do procedimento administrativo. No parágrafo 4, o promotor Felipe diz: o Ministério Público responsável por velar pelas fundações de direito privado faz tomada de contas anual da Santa Casa Fundospar e das demais fundações sediadas neste município. Anualmente é instaurado o procedimento administrativo para averiguar a prestação de contas da Fundospar e de todas elas foram aprovadas. Todas as contas da Fundospar foram aprovadas. Portanto, quem diz? Dr. Felipe, promotor do Ministério Público. Portanto, não há irregularidade na gestão da Fundospar. Não é de conhecimento do Ministério Público do Paraná. Parágrafo 6º da quarta página, o promotor diz: por outro lado, não pode os municípios se negarem a fazer o necessário repasse de verbas para garantir o adequado funcionamento? E eu me lembro muito bem, o nosso presidente que está aqui, senhor Davanço, ele fala uma frase que eu gravei e escrevi para não esquecer. O presidente desta casa, mais de uma vez aqui falou que o legislativo não deixaria de investigar nada que aqui chegasse. A palavra do presidente é a palavra de todos nós, vereadores. Não passará uma única denúncia, Coronel Elias e companheiros, seja contra quem for, que não será investigada. Doa quem doer, o legislativo vai cumprir o seu papel constitucional. Está aqui o procedimento administrativo, quem quiser cópias contra o nosso executivo. Deixo claro, entrou sexta-feira o pedido de impeachment contra o prefeito municipal. E como na gestão passada foi votado, obrigado, presidente, foi votado para investigar o vereador Edivaldo da Estância Luana e o vereador Adailto, eu peço aos companheiros, vamos votar também para investigar o nosso prefeito. Quem não deve, não teme. Essas são minhas palavras. Que Deus abençoe a nossa Cianorte e o nosso Brasil. Gostaria só de informar a todos que nós tivemos um problema no provedor de internet e deu um cortezinho, porém, a partir de amanhã vai estar tudo correto lá no site. Então, só deu um corte ali, mas já restabeleceu já, então está funcionando normal, tá? Vereador Rodrigo Rezende. Boa noite novamente a todos. Para só saudar o Elisandro aqui, Elisandro. Vou mudar um pouco minha pauta aqui, eu já tinha organizado, mas com a fala do colega Rafael, vou ter que mudar aqui. Nobre colega Rafael Araújo. Rafael disse que tudo que o promotor colocou
nos autos. Só que esqueceram de falar que o repasse até outubro de 2024 foi quase 10% maior que todo 2023. Foi repassado em torno de 6 milhões e 300 em 2023 e até outubro de 24, 6 milhões e 843 em torno. Então, não tem como a gente imaginar que não houve que a prefeitura e os outros municípios, a gente não está falando só de Cianorte, a gente está falando de mais 10 municípios, não fizeram parte deles. A inflação não deu isso. A inflação não deu metade de 10%, não deu 5% em torno. 4,80, não foi? Então, até outubro foi repassado 8% a mais do que 2023. Outra coisa, o projeto ele é renovado a cada 3 meses. Não foi renovado, não foi assinado um outro contrato, mas não deixou-se descumprir os outros que já tinham, certo? As auditorias que a gente, não sei se algum outro colega viu, mas 3 menos 4, o vereador, por favor, a gente tem um regimento interno aqui, por favor, o senhor já teve a vez do senhor. A auditoria basicamente é 3 menos 4 igual a menos 1. Basicamente isso. O que a gente levantou aqui foi economicidade. Se ninguém vê isso, se é para chegar no que está devendo, que saiu de menos 248 mil em 2018 e hoje está menos 14 milhões e 400 no final de 2023, a dívida o capital da Santa Casa, está tudo certo? Eu não sei. A gente fazer auditoria para não chegar a lugar nenhum? Só para falar que não saiu dinheiro, que não foi desviado o dinheiro da fonte, direto da fonte, que não pode haver má administração na questão da economicidade? A gente está falando de um hospital que não teve 50% de ocupação de leito, presidente, 2023. E que o paciente fica 3 dias na UPA esperando o leito. Às vezes vocês conversar com a chefia da Santa Casa, converse com os funcionários. Converse com os funcionários. Era isso. Vereador Coronel Elias. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu havia preparado uma pauta para hoje, mas por contingências terei que trocá-la, ainda que seja pauta assemelhada. Sobre a questão da Fundospar, a investigação do Ministério Público é bem-vinda e dela poderemos tirar conclusões a respeito de todos os detalhes que se possam ter, incorreções, erros, enfim. A investigação serve para isso e é bem-vindo o procedimento do Ministério Público. Todavia, agora, chegando à Câmara nessa tarde, recebo um ofício vindo do gabinete do prefeito. Nesse ofício, o prefeito requisita ao presidente para que esse vereador informe qual a fonte que obteve os áudios que informa ter sido vinculado no requerimento que nós pedimos os áudios originais. Informe se os áudios que tem posse foram gravados com autorização das partes. Informe sobre a perspectiva da violação da Lei 13.709, Lei de Proteção de Dados, se teve autorização para veicular. Se isso aqui não fosse tão estúpido quanto escrito, poderia ser desconsiderado. O Legislativo não tem obrigação de atender a requisição do Executivo. É ao contrário. Leia a Constituição. Quem tem poder de requisição é o Legislativo sobre o Executivo, ele é o fiscal. É a Constituição Federal, no seu artigo 31, que traz isso.
Ninguém está acima da Constituição. A lei orgânica desse município diz que o legislativo tem o poder de requisição e fiscalização. O regimento desta casa faz essa previsão. Quando eu recebo um ofício nesses termos, primeiro que eu não vou responder, porque o executivo não me requisita. Se pretender uma ação judicial para fora desta casa, discutir juridicamente, se eu for instado pelo Poder Judiciário, responderei. Não a quem não tem autoridade para me requisitar. Ao contrário. E essa casa tem que pensar sobre isso. Colocar num parágrafo que poderei ser processado por a Lei de Proteção de Dados como se eu tivesse medo de algum processo. Fui policial 35 anos. Quem toma um documento como esse, como maneira, como meio de pensar que pode me amedrontar, está errado, absolutamente errado. Discutiríamos judicialmente as últimas instâncias, não tenho problema com isso. A esse documento não respondo, porque a lei não me obriga. Todavia, há um alerta a esta casa. Eu interpreto, e por isso eu tomarei providências, que essa é uma tentativa de cerceamento do meu mandato. Do que diz a Constituição Federal no seu artigo 53. Os parlamentares têm imunidade material e formal sobre atos, palavras e votos. Atos, palavras e votos. Assim foi feito para que o parlamentar pudesse ter um livre exercício e o poder e o equilíbrio entre os poderes se estabeleçam. Vou exercer a minha imunidade parlamentar, porque o que eu falei aqui, falei em ato de ofício, em parlamento, exercendo o meu direito e a minha capacidade de fiscalizar. Portanto, este ofício discutirei para fora desta casa. Considero uma tentativa de intimidar o meu mandato e não passará impune. Mas fica esta casa aos companheiros também. Se essa casa admitir isto, estará admitindo para todos que o poder legislativo pode ser coagido e não pode. A lei é para todos. Não adianta dar conselho jurídico. Não entra, não entende, não recebe, não percebe. Portanto, se assim o quer, vamos aos tribunais. Vereador Robson Fagundes. Boa noite, senhor presidente, meus amigos e amigas vereadoras, ao público presente, a quem nos acompanha pelas redes sociais. Também hoje a presença do secretário Anísio, que tem feito um bom trabalho ali na agricultura, Neilson, que tem feito um trabalho espetacular na saúde, também a Dani, chefe de gabinete, Fernanda também, né? Elisandro, parabéns, Elisandro. Realmente a passeata foi fantástica, nós estávamos lá e conscientizar realmente a população, isso é um ato de políticas públicas. E venho hoje a esta tribuna para compartilhar algumas ações realizadas nos últimos dias, sempre com o objetivo de cuidar da nossa gente e atender às demandas que chegam no nosso gabinete. Gabinete igual do Afonso, gabinete itinerante, né, Afonso? Então, estamos sempre na rua ouvindo realmente a necessidade da população, né? Essa semana fomos nos distritos de Vidigal, onde ouvimos ali os moradores e as necessidades, fizemos algumas indicações. Também fui com a vereadora Marisa, né, trabalhando em conjunto ali no Pedro Moreira, onde fizemos ali uma indicação para o nosso executivo de uma revitalização da praça, também da poda de árvore ali no bairro,
que está escuro ali à noite, né? Então fizemos uma indicação ali também, construção de novas calçadas ali, instalação, né, de bancos e mesas. Então fizemos essas indicações. Também, por fim, fizemos uma visita ali na Estrada Pala, que está ficando espetacular. Está sendo feito de sextavado, um trabalho manual ali, e a população agradece, né, Anísio? As estradas rurais sendo todas asfaltadas aí, sendo pavimentada. E é isso, pessoal. Reitero aqui meu compromisso de estar fazendo um trabalho sério, comprometido com a população e cuidando da nossa gente. Que Deus continue abençoando a vida de cada um e seguimos firme. Vereador Vitor Hugo Davanço. Boa noite a todos e todas, meus amigos vereadores, vereadoras, ao Elisandro, que está aqui presente. Como bem disse o Robson, nós tivemos uma passeata linda no sábado, onde nós pudemos acompanhar um pouco do trabalho que é desenvolvido, e logo mais o Elisandro vai poder discorrer um pouco mais ainda sobre todo o trabalho que vocês já fazem na FAC e também sobre o Abril Azul. Inclusive hoje nós começamos aqui também, Elisandro, não sei se você já acompanhou ali fora ou não, a iluminação toda em azul aqui do prédio da Câmara também, destacando esse chamado à conscientização durante todo o mês. Então nós teremos essa iluminação também ali em destaque. Quero também aqui cumprimentar todos os secretários municipais que estão aqui presentes hoje, vários secretários aqui, né? Importante para nós também a presença de vocês, sempre que quiserem, que puderem, sintam-se convidados já. Agradecer ao Conselho Tutelar também. A Jaque em especial, né? A Jaque veio semana passada, veio hoje de novo. Jaque tomou gosto pela sessão, você viu? O pessoal falou, você vai lá, vai falar um monte de coisa. Ela veio semana passada, veio hoje. Talvez semana que vem de novo, né? Quem sabe aí já vai criando já um escopo aí para uma próxima eleição, hein, Jaque? Quem sabe? Mas eu quero, assim como o Robson, falar de coisas boas, né? Nós temos muito trabalho sendo desenvolvido pela Câmara, por todos os vereadores, e é importante que a gente faça o destaque desse trabalho nosso desenvolvido. Antes só, aproveitar até a fala aqui do Rafael, o Rafael me antecedeu aqui, falando sobre a questão da investigação, e eu, enquanto presidente, tenho uma postura muito clara da gente investigar tudo que nos chegar de concreto, tudo que nos chegar de matéria aqui, para ser investigado. De fato, a nossa presidência, assim como foi meu outro mandato, estará aberta a investigar tudo que vier, tudo que for pautável nessa Câmara. Desde que, é claro, tenha assim, um mínimo de embasamento, um mínimo de argumentos que sejam de fato coerentes, né? Tanto é que essa Câmara recusou uma investigação sobre o senhor mesmo, Rafael, e sobre o Thiago, porque não tinha elementos básicos nessa investigação. Então, nós vamos investigar aquilo que tiver base para ser investigado. Mas voltando às indicações. Fiz algumas indicações que merecem destaque nessa noite, sobretudo sobre uma preocupação que eu tenho com a segurança dos nossos munícipes. Eu andei por toda a cidade, conversando, sobretudo no horário noturno. Eu saio da sessão, às vezes, vou dar uma volta, sabe? Para verificar situações. E nós temos vários pontos de ônibus da circular, do transporte coletivo, que foram instalados e que são escuros, né? Causam uma insegurança ao munícipe também. Então, estou solicitando aqui a adequação desses pontos com instalação, com estudo técnico para a instalação daquelas luzes em LED que captam energia fotovoltaica durante o dia e durante a noite elas ficam acesas até um período ali, meia-noite. Elas, por si só, elas são autossuficientes, né? Não tem gasto de energia elétrica e pode trazer uma segurança maior. Sobretudo se vocês forem andar nos bairros periféricos, é um problema que a gente tem da má iluminação nesses pontos. E também quero destacar uma indicação que eu fiz para um outro estudo técnico que eu apresentei sobre uma central de Libras. Quem sabe, quem tem algum parente, quem tem algum amigo que tem essa necessidade de Libras para se comunicar, sabe como os recursos públicos são defasados nessa área. Nós não temos ainda em Cianorte uma ação que dê conta de atender alguém que necessite da Libras. E em Toledo, município nosso aqui do Paraná, existe a central de Libras já instalada. É um programa onde o cidadão vai na repartição pública, faz uma videochamada e tem alguém do outro lado para poder, então, fazer toda essa leitura da Libras e passar para ele. Então, fica mais fácil o entendimento, fica mais coerente e todos acabam tendo direito a partir da central de Libras. Então, nesse mês, Elisandro, que é o mês
de abril da conscientização sobre as necessidades da população, eu estou fazendo essa indicação para que a gente possa discorrer sobre isso, debater sobre isso, e que é muito importante. Em Toledo já está dando certo, por que não aqui em Cianorte também a gente implementar essa central de Libras, que vai acabar sendo uma forma de criar mais oportunidades para aqueles que não têm. E só para finalizar, uma outra indicação que eu fiz, eu, o vereador Afonso, a vereadora Kelly, a vereadora Marisa, estivemos no mês passado em alguns eventos lá no grupo da terceira idade, sobretudo a gente foi lá na conferência da pessoa idosa. E lá surgiu uma ideia da gente criar aqui em Cianorte uma Olimpíadas para a terceira idade. Então eu estou fazendo essa indicação também para fazer jogos, para movimentar, para interagir, para fazer uma Olimpíadas da terceira idade. Por que não, né? A gente pensar também em ocupações diversas para essa população. Aproveitar que o Neilson está aqui também, Neilson, né? Essa questão de a gente trabalhar... Não é porque... A gente trabalhar com a terceira idade através da saúde também pode ser um motivador. Pode ser um motivador para a nossa população também. Obrigado e boa noite. Vereador Afonso Lima. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa do Elisandro, presidente da FAC, Associação dos Pais Autistas, Famílias de Autistas. Cumprimento a todos presentes que nos acompanham presencialmente, também pelas redes sociais. Trazer hoje, presidente, algumas demandas a qual a gente vem correndo atrás durante a semana, que a população nos procura. Entre elas, aproveitar até a presença do nosso secretário de Saúde, Neilson, a respeito de uma demanda que surgiu lá na UPA sobre as cadeiras para conforto dos acompanhantes. Inclusive, fiz em conjunto com o vereador Thiago essa indicação. Inclusive, a gente está disposto a botar recurso de emenda positiva, se for necessário, para a gente comprar algumas cadeiras mais confortáveis para os acompanhantes, que a gente sabe que tem muitas pacientes que às vezes acabam aguardando um certo tempo lá, junto com o seu familiar, e aquelas cadeiras hoje, do jeito que lá estão, acaba dificultando e até trazendo um desconforto para esses acompanhantes que lá aguardam. Então, a gente está fazendo uma indicação, solicitando aí para que seja comprado umas poltronas mais confortáveis para os pacientes que ali estão acompanhando seus familiares nesse momento difícil ali na UPA. Também poder comentar e já pedir uma atenção do Poder Executivo, aproveitar a pessoa da chefe de gabinete, a Dani, para que possa a gente atender, Dani, a questão ali na Rua Turquesa, sobre galeria. Ali, infelizmente, a gente tem um problema muito sério. A galeria não comporta hoje o excesso de água de chuva. Várias residências têm perdido seus utensílios, seus móveis, nessa época de chuva está entrando água para dentro de casa. Então é um problema que não é de hoje, já há vários anos, desde quando se criou-se o bairro lá. E os moradores estão nessa luta faz anos e não conseguiram resolver. Então, me procuraram, fizeram até um abaixo-assinado, a gente está anexando junto nesse pedido, e viemos pedir para que possa tomar com atenção aquele lugar ali, pois, infelizmente, não dá para continuar do jeito que está. Tem perdido já mais de uma vez móveis, algumas casas, e algumas também, na mesma rua, tem problema com a falta de galeria, que não tem uma galeria em alguns lugares, e depois, outro trecho, a galeria que existe, ela não comporta a água de chuva. Então, a gente aproveita para solicitar. E também, atendendo o pedido dos moradores ali da região do Anjo Liberati e Jardim Aeroporto, solicitaram uma área esportiva e também de parque infantil ali para as crianças, para poder atender aquela população, assim como também do pessoal do Jardim Metropolitano. Também gostaria de comentar um pouco sobre um projeto de lei que a gente protocolou na semana passada, que é o projeto de lei Empreenda Mais Cianorte, que ele visa fomentar e de incentivo ao nosso comércio local, às nossas empresas locais. Estará tramitando nas comissões agora, com os nossos nobres vereadores poderem avaliar, e logo mais a gente vai trazer mais a fundo esse projeto, que eu vejo que vai ser um marco em nossa cidade com relação a incentivo e a um olhar do poder público para com as nossas empresas, para com nossos comércios, as nossas indústrias locais. Então, somente isso, presidente. Obrigado. Vereador Beto Naban. Boa noite a todos, imprensa, nossos amigos Estéria e Lito, nossos secretários, nosso chefe de gabinete.
Obrigado pela presença de vocês, pessoal que está nos vendo pela rede social, nossos amigos vereadores, vereadoras. Nosso Lisandro, parabéns pelo evento de sábado, evento espetacular, mostrando a força da entidade, mostrando o que é realmente o autismo para a nossa sociedade. Também nós tivemos essa semana uma reunião de um projeto meu e do Afonso com as empresas que têm as energias fotovoltaicas. A gente está aprimorando ainda a lei, que a gente quer ver se a gente consegue ajudar as nossas empresas, as nossas casas com esses investimentos e que a prefeitura e o nosso município possa retornar isso para a nossa comunidade. Nós tivemos também lá no Recanto Verde essa semana, o Rodrigo já tem um projeto da gestão passada, né, mas a comunidade nos chamou, nós fomos lá, nós precisamos ajudar a cortar aquelas ruas ali para poder ligar a Avenida Ceará. Eu sei que ali tem estou falando para a Dani, né, que acho que a Dani pode levar isso para frente, né, que a gente precisa ajudar aquela comunidade a sair do Recanto Verde e entrar no Ceará. Nós não temos nada ali que faça uma rua de acesso para aquela avenida. Também queria agradecer aqui, eu não sei exatamente quem pôs esses quebra-molas lá na 082, ou foi o município, ou foi o DR, foi o município que pôs, parabéns, porque a necessidade era grande, e nós fizemos um pedido hoje também, que o Rafael já fez, ali na 323. Eu sei que é difícil, mas o nosso portal está cada vez mais perigoso. Depois que a Noroeste virou um trânsito para se entrar na cidade, ali está muito confuso, porque puseram várias dificuldades para poder entrar ali. Eu sei que as pessoas que atravessam às vezes erram, mas a gente precisa pôr um redutor de velocidade, porque aquele radar fake que está lá, todo mundo já sabe que é fake. Então ninguém para mais, então a gente precisa pensar nisso. É difícil, eu sei que a 323 é uma via um pouco mais complicada, mas se o município puder pensar, a gente agradece. Antes de falar, já foi um minuto lá, não, né? Com relação à Santa Casa, que já disseram aqui, eu acho que essa Câmara já criou uma comissão, nós vamos participar junto, Neuso, com como é que é o nome? Com a servidora que está lá. Nós vamos seguir, vamos poder ajudar, vamos poder verificar, vamos poder avaliar tudo isso que foi discutido aqui. Acho que o Ministério Público já deu o posicionamento dele, acho que a gente precisa estar lá. Os vereadores estarão lá numa comissão de 4 elementos, já foram escolhidos, para que a gente possa trazer uma pauta mais segura para a nossa sociedade. Queria falar rapidamente aqui sobre uma matéria que saiu ontem no Fantástico, Encantado. Criou-se o maior Cristo Redentor do Brasil. Nesses últimos 60 dias, eles receberam 30 mil visitantes. Eu acho que nós precisamos olhar novamente, eu conversei com o Rodrigo, falei com o Afonso, para que a gente possa pensar novamente naquela praça lá do Padre Sérgio, da Divina Misericórdia, é um projeto muito legal, que eu sei que a licitação foi embargada, foi suspensa. Eu acho que a gente podia voltar a pensar nisso, não pensar na religião nesse momento, pensar no turismo religioso. Se a Norte está precisando de algum impulso, se a Norte está precisando levantar novamente, trazer o turista para a Cianorte, o turista do turista religioso cresce demais no Brasil e no mundo. Então, acho que a gente não pode deixar a Cianorte fora dessa. Então, a gente podia rever isso. Também pedi um quebra-mola lá para a Divina Misericórdia. As pessoas me mandaram que é muito grande o trânsito ali e a gente precisa fazer um elevado, Dani. Um elevado lá para aquele pessoal, porque está muito difícil lá. Acho que era só isso, presidente. Vereadora Marisa Franco.
Boa noite a todos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, secretários, secretárias, a todos aqui. Meu marido, gente, que toda vez está aqui, love you, filho. Falar do Abril Azul, né, Elisandro? Que coisa linda foi sábado. Que paz, que organização. Vocês todos estão de parabéns, viu? Olha, aquilo foi lindo de se ver, tá? Vamos falar do atropelamento do cachorro na Avenida Mato Grosso, que foi atropelado por um carro de gás. Filmagens, temos filmagens, né, presidente? E eu exijo das autoridades que verifiquem a fundo isso daí, porque pessoas estão pagando pelo cachorro que está na clínica veterinária. Certo? Venda de chumbinho. Meu Deus do céu. De acordo com a nota técnica 03/2021, a atuação das vigilâncias sanitárias na disseminação da campanha educativas deve ser constante, assim como ações sanitárias de combate ao uso do produto chumbinho e demais raticidas irregulares. Por fim, reforça-se que a fabricação, comercialização e uso de raticidas irregulares como chumbinho para qualquer finalidade é, além de crime, um grande risco para a saúde e deve ser coibida a qualquer tempo. Mas tudo isso, e você faz uma denúncia e ninguém se mexe. Povo cianortense, ligue em 181 para qualquer caso de maus tratos, venda de chumbinho. Se eu não tiver o apoio de vocês, não vai nada para frente. Então, eu conto com o apoio de todos. Diz que 181 é anônimo. Sem mais. Ordem do dia. Peço aos ilustres vereadores e vereadoras que registrem presença no sistema eletrônico desta casa. Quero agradecer, enquanto isso, também a imprensa aqui presente, JB Mioto, Ademar Gimenez, do ABG Notícias, Maurício Nolasco, bisbilhoteiro, Otávio Santos, da Rádio Massa FM, e Camila Mira, Cianorte Assim. Todos. Passa a palavra ao primeiro secretário para a verificação do quórum. Necessária maioria absoluta, 6 membros, e declarar a presença dos vereadores e vereadoras à sessão. Presidente, essa casa com os 11 vereadores presentes está apta para votação. Requerimentos lidos no expediente. Em discussão. Presidente, quero discutir aqui o requerimento 200, aproveitar que o secretário de Saúde está aí. O requerimento 203 ao Instituto Bom Jesus, nós encaminhamos a Secretaria de Saúde, porque até um pouco tempo atrás, a antiga gestão não estava deixando entrar nenhum tipo de alimento dentro do hospital. A gente sabe que o momento do parto, e ali é o nosso hospital de referência, não é um momento de doença, a mulher tem que, ao contrário, tem que se alimentar e alimentar bem. E o que a gente escuta das puérperas é que chega a passar fome, porque é o que vem aquilo ali de um hospital, que a gente sabe que é uma comida mais leve, e é um momento ali de esforço, de queima calórica e tudo mais, e a gente quer saber se isso foi resolvido ou não. E também o requerimento 202, que é o Instituto Mafra, também a saúde. Mês passado, mês de março, dia 10 já não tinha mais, a gente tinha cota, mas não tinha mais horário na instituição, no Instituto Mafra, para agendamento de mamografia.
E esse mês, no dia 2, nós ficamos mais de 15 dias sem agendamento de mamografia no mês de março. E esse mês, no dia 2, já não tinha mais vaga para o mês de abril. Então a gente precisa saber o que está acontecendo, uma vez que é um instituto que tem que atender prioritariamente SUS, a gente precisa saber o que está acontecendo lá, porque cota tem, mas não está tendo horários para o agendamento das pacientes. Rodrigo, para colaborar aqui com a sua discussão em relação a essa falta de alimentação do Hospital São Paulo, no Instituto Bom Jesus. Eu já presenciei uma situação dessa acho que foi no decorrer do ano passado, que uma mãe me ligou que o filho dela, o bebê meses de vida, estava sem se alimentar também. Eles estavam rigorando ali a quantidade de leite dada para o bebê, porque ela não amamentava mais e necessitava. Isso eu achei um absurdo lá de imediato. Eu fui lá presencialmente, conversei daí com a enfermeira-chefe, com a médica até da situação, e mandaram leite. Mas você imagina quantas vezes isso acontece diariamente lá dentro. Então não é só para puérperes, não é só para as mães gestantes ou algo do tipo. É algo que a gente tem que cuidar sim, ô secretário, que é algo que a gente tem que ver de perto com a chefia lá do Hospital São Paulo para a gente sanar essa situação. Até porque nós, autoridades, a gente não está lá todo dia, né? Para presenciar e tentar resolver. Isso é algo totalmente... não pode acontecer. Jamais, inadmissível, com certeza, né? Não só lá, mas também na Fundospar, né? Obrigado. É lógico que a gente não quer que entre qualquer tipo de alimento, entre um x-salada, algo assim, mas iogurte, frutas, alimentos já prontos ali, embalados, qual a restrição? Toda instituição é liberado, por que lá não é? Ainda mais, como eu disse, né, em um momento ali que a mulher precisa de uma alimentação melhor, tudo. Então, não tem o porquê disso, né? Já chegou para mim também denúncia, vereador, de até que os médicos que limitam a alimentação para os próprios médicos plantonistas e dentre outras situações. Já chegou para mim também. Muito bem, então. Quero só destacar aqui também um requerimento de minha autoria, de número 205, é sobre a questão do aterro sanitário nosso. Estou solicitando algumas informações, se há já um estudo técnico para receber resíduos sólidos de outras cidades. A intenção no projeto de lei que vai ser votado daqui a alguns dias é de que Cianorte passe a receber também resíduos sólidos de outros municípios. Então, a necessidade da gente entender isso, se já existe um estudo, o que diz esse estudo, a capacidade do nosso aterro, porque a gente pode estar trazendo um problema também de outros municípios para a nossa cidade. Então é necessário que a gente tenha todo o entendimento, e mais que isso, se já há algum estudo para a incineração também desse resíduo, gerando energia elétrica. Nós sabemos que alguns lugares já fazem isso, se não me engano até foi motivo de discussão, sessões anteriores aqui na Câmara, e a intenção é compreender se o município já fez todo esse estudo para poder pautar também o recebimento de resíduos sólidos de outros municípios. Presidente, muito bem pontuado, comentando ainda do teu requerimento. Acho que é importante a gente fazer esse estudo para não acontecer igual aconteceu no momento passado, a qual foi aprovada a prorrogação de prazo da Sanepar, nessa casa de leis, né, há muitos anos atrás isso, e a gente perdeu o poder de negociação para poder até melhorar os serviços e os atendimentos dentro da nossa cidade. Então é importante, quando esse projeto chegar, a gente se debruçar nele, solicitar todas essas informações realmente, porque se é o momento para a gente exigir alguma coisa, o momento é agora, não adianta depois a gente ficar chorando igual hoje. A gente sofre muito com rede de esgoto, muitos lugares não tem, só que a gente fica refém do Estado, do governo, em liberar o recurso para ampliação dessas redes. Então, essa questão é muito bem observada por Vossa Excelência, para a gente poder debater e discutir, antes que depois a gente vote de qualquer forma e acaba o município de Cianorte sendo prejudicado. Então é importante essa discussão, com certeza, e vamos estar atentos. Então, em votação, os requerimentos lidos no expediente. Aprovado com o voto de todos os vereadores e vereadoras. Primeiro turno de discussão da proposta de emenda número 01/2025 à Lei Orgânica. Altero o parágrafo 2º e acrescento o parágrafo 5º ao artigo 126 da Lei Orgânica do Município. O chefe do Poder Executivo encaminhará o projeto de lei do Plano Plurianual ao Poder Legislativo até o dia 31 de agosto do primeiro ano do seu mandato,
No primeiro ano do mandato, o projeto de lei de diretriz orçamentária será encaminhado ao Poder Legislativo até 31 de agosto, juntamente com o projeto de lei do Plano Plurianual. Necessária maioria qualificada de 2/3, 8 votos. Em discussão. Presidente, esse projeto ele vem para aumentar o prazo no primeiro ano da lei orçamentária, que é encaminhada ao Legislativo, que é datada de 30 de abril hoje, para agosto, né? 31 de agosto. 31 de agosto, 4 meses, para vir junto com o plano plurianual. Basicamente é isso. É uma adequação também, vereador. Há uma lei que já tem federal, então está adequando e estendendo o prazo. Em votação, então, projeto de lei de número projeto, primeiro turno de votação da proposta de emenda número 01/2025, à lei orgânica. Lembrando que nesse caso eu também voto. Então, aprovado com o voto de todos os vereadores e vereadoras. Segundo turno de discussão do projeto de lei complementar do Executivo de número 13/2025. Dispõe sobre as normas gerais sobre a fiscalização do Poder Executivo no município de Cianorte, através do sistema de controle interno e da outras providências. Necessária maioria absoluta, 6 votos. Em discussão. Em votação, projeto de lei complementar do Executivo de número 13/2025. Aprovado por todos os vereadores e vereadoras. Segundo turno de discussão do projeto de lei do Executivo de número 15/2025. Autoriza a abertura de crédito adicional especial, atualiza o anexo 3º da Lei Municipal 5.264, de 5 de julho de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, e o anexo 3º da Lei Municipal 5.651, de 9 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Cianorte para o exercício de 2025 e da outras providências. Total de R$ 349.500, sendo R$ 300.000 para a Secretaria Municipal de Saúde, destinado a prover a infraestrutura adequada aos estabelecimentos de saúde, e R$ 49.500 para a Secretaria Municipal de Cultura, destinado ao pagamento de locação de espaço para a biblioteca pública. Em discussão. Qualquer dúvida também, a gente está com o Neilson aqui, também o Evandro. Em votação, então, já foi discutido na sessão anterior. Em votação, projeto de lei do Executivo de número 15/2025. Aprovado por todos os vereadores e vereadoras. Segundo turno de discussão do projeto de lei do Executivo de número 16/2025. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, atualiza o anexo 3º da Lei Municipal 5.264, de 5 de julho de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, e o anexo 3º da Lei Municipal 5.651, de 9 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Cianorte para o exercício 2025 e da outras providências. Total de R$ 9.316.000, sendo R$ 5 milhões destinado à contrapartida do convênio CESA, firmado com o governo do Estado do Paraná, para a conclusão da obra de construção do Hospital Municipal de Cianorte, e o valor de R$ 4.316.000 destina-se aos repasses a título de incentivo municipal às unidades hospitalares filantrópicas credenciadas para atendimento SUS, Instituto Bom Jesus e Fundospar, chamado Projeto Acesso. Em discussão. Senhor presidente, já aprovamos por unanimidade na primeira sessão esse projeto e reafirmar mais uma vez que passará, com certeza, por unanimidade novamente. Explicitando o compromisso dos vereadores de oposição com as políticas públicas que são de atendimento à nossa cidade. Trata-se, portanto, de favorecer os recursos, não só para o hospital em construção, mas para a viabilidade do projeto Acesso, ainda mais nesse momento
da intervenção municipal. Portanto, fica aqui, mais uma vez, reafirmado o nosso compromisso, vereadores de oposição, de votar em todas as pautas que sejam de interesse público. Porém, fazendo a disputa política naquilo que nós entendemos que tem que ser disputado. Em votação, então, o projeto de lei do Executivo de número 16/2025, R$ 9.316.000 sendo destinados. Aprovado por todos os vereadores e vereadoras. Primeiro turno de discussão do projeto de lei do Executivo de número 14/2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar a instituição do ensino superior para ministrar curso de especialização lato sensu voltado ao aprimoramento do conhecimento sobre o transtorno do espectro autista aos servidores públicos municipais, ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos empregados públicos e da outras providências. Em discussão. Presidente, esse é um projeto de lei que ele vem regulamentar uma emenda impositiva de minha autoria de 2024 para uma pós-graduação aos funcionários públicos para a aba, né, que é uma forma de trabalho para o autismo. Fizemos algumas emendas na nossa Comissão de Justiça e Redação, eu, o vereador Afonso, o vereador Coronel Elias, justamente para adequar aquilo que nós pensávamos no início, né? Colocamos ali, não estava voltado ao TEAS, aí são emendas que estarão passando nas comissões semana que vem. Número de vagas, como que deve ser como que o funcionário pode se inscrever, pode mostrar interesse na vaga, como será se tiver mais de 50 candidatos, como que vai ser esse critério e tudo mais. Então hoje a gente aprova em primeiro turno, posteriormente a gente vai ter o segundo turno com as emendas aprovadas. Em antemão quero já agradecer ao Executivo que mandou esse projeto o quanto antes. A gente tem um ano inteiro para estar trazendo esse projeto, trazendo a emenda para fazer acontecer, né? Tem todo um ano, mas a gente está em abril, Elisandro, e no mês de conscientização a gente tem esse projeto já para ser aprovado, então brevemente a gente deve ter essa pós indo para a licitação e daqui uns dias, daqui uns um ano e meio, mais ou menos, 2 anos, a gente tem um pessoal aí formado, mão de obra, para poder trabalhar com o público autista, que é o que mais a gente precisa hoje. Hoje falta mão de obra qualificada e essa pós ela vem justamente para qualificar a mão de obra aí do funcionalismo público. Senhor presidente, só para esclarecer, aproveitando o gancho do Rodrigo, apresentamos uma emenda seguindo as observações do Rodrigo na Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Essa emenda vem para melhorar a estrutura do projeto. Ela não muda a essência do projeto, muito pelo contrário. Algumas disciplinas que são importantes, né, Rodrigo, para estabelecer como vai funcionar. Mas, na essência, o projeto foi mantido. E a emenda apresentada em comissão é uma emenda que não modifica a sua essência, mas disciplina o processo da aplicação da política pública. Portanto, é uma emenda que vem contribuir com o projeto. Presidente, só para aproveitar e dar os parabéns ao vereador Rodrigo por esse projeto, que se ele está sendo encaminhado pelo Executivo hoje, foi porque o vereador disponibilizou boa parte da sua emenda impositiva no ano passado para a execução desse ano. E é importantíssimo, um projeto importantíssimo, porque, na verdade, a gente sabe que uma das maiores dificuldades hoje é a questão da profissionais para atendimento. Está aqui o Elisandro, que é representante aí, né, de todas as famílias autistas do nosso município, através da sua associação, e sabe justamente dessa dificuldade. Neilson também, que está à frente da pasta na área da saúde, sabe dessa demanda, dessa dificuldade do município contratar esses serviços, esses profissionais. Então, parabéns, Rodrigo, é um excelente projeto, que vai contar com o nosso apoio, com certeza, e você sempre tem se preocupado aí nessa demanda, nessas causas, então, gostaria de te parabenizar pelo projeto e vai contar com o nosso voto, com certeza. Quero também só falar sobre o projeto. É muito importante nós ofertarmos a qualificação para quem de fato vai estar atuando com as crianças com autismo. Como isso é importante, como isso pode de fato modificar todo o trabalho desenvolvido pelo município. A partir do momento que a gente tiver a qualificação
com mais pessoas. Então, parabenizar mesmo o Rodrigo pela indicação que foi feita na emenda impositiva do ano passado. A gente vê que é um trabalho que o senhor desenvolveu durante toda a primeira gestão para chegar nesse entendimento de destinar boa parte da emenda, como bem disse o vereador Afonso, para esse trabalho. Então, é de se valorizar mesmo o seu trabalho, também assim como foi no IBJ, na sala de parto, né, um trabalho com seriedade que dá resultados para a nossa cidade, e a gente espera que o quanto antes possa esses cursos serem disponibilizados. O Elisandro está aqui representando a FAC e sabe como é importante isso, né, Elisandro? De ter a qualificação para que esses profissionais também saibam lidar, saibam ter o melhor atendimento possível com as nossas crianças. Então, parabéns pelo projeto e pela indicação da emenda impositiva no ano passado. Então, em votação, projeto de lei do Executivo de número 14/2025. Qual é, Léo? Votar. Aprovado por todos os vereadores e vereadoras. Comunicado de arquivamento. Comunico que, em razão da inconstitucionalidade formal, foi rejeitado pelas comissões o projeto de lei do Legislativo de número 41/2025, do vereador Rafael Araújo, que institui o desenvolvimento e implementação de aplicativo móvel para agendamento de consultas, exames e serviços na Unidade Básica de Saúde do município de Cianorte e da outras providências. Dessa forma, o projeto será arquivado. Tribuna Livre. Conforme o requerimento de número 194/2025, convido neste momento o senhor Elisandro Rodrigues Henrique, diretor-presidente da Associação das Famílias de Autistas de Cianorte, FAC, para ocupar a tribuna livre e discorrer sobre o tema Abril Azul. Seja bem-vindo, Elisandro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora, aos vereadores e vereadoras aqui presentes, ao público presente, que nos acompanha também pelas redes sociais. É uma satisfação estar aqui novamente. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de fazer uso dessa tribuna livre. E na vez anterior, logo após que eu saí daqui, eu ouvi dizer que nunca mais eu seria convidado para estar aqui presente. Talvez porque eu falei algumas verdades. E às vezes as pessoas não querem ouvir as verdades. O que eu falei não foi nada mais que a verdade. E a gente hoje fala tanto em visibilidade, e na verdade a gente tem algo que eu chamo de pseudo-visibilidade, que muitas pessoas dizem que o autismo está aparecendo, que nós estamos sendo vistos, mas na verdade poucos se importam com as nossas reais necessidades, com a necessária profundidade que esse tema demanda. Então, assim, é uma situação que às vezes até é triste, porque as pessoas às vezes fingem que estão nos ouvindo, nós fingimos que falamos as nossas necessidades e tudo continua como está. Às vezes, assim, o que a gente sempre costuma dizer, quem sente a dor que nós sentimos realmente se preocupa. Quem às vezes não é atingido pelo autismo de alguma forma, às vezes simplesmente não se importa, né? E às vezes isso não é por mal. A gente tem o hábito de às vezes nos ocuparmos daquilo que de fato não nos interessa, só que o autismo está aí. A gente sabe que hoje, a cada 36 nascimentos, um é de crianças autistas. Então quem hoje não tem uma criança autista na sua família, em breve terá, e isso não é praga, isso é estatística. Nós temos aqui essa Câmara, que na legislatura anterior não tinha nenhuma pessoa aqui com familiar autista. Nós temos o vereador Rafael Araújo com filho autista, o vereador Robson também tem um filho, a vereadora Marisa tem um sobrinho, né? Você tem um sobrinho também, o vereador Rodrigo. Então vejam só, aqui nessa Câmara, em um ano, em uma legislatura para cá, o tanto de casos que tem aqui. Então, é algo que demanda, sim, muito atenção. Na passeata que nós organizamos, nós pedimos algo muito simples pelo local onde nós passaríamos. Nós pedimos para que os estabelecimentos que estivessem no caminho ali por onde nós passaríamos, que enfeitassem de azul, algo simples, uma fita, uma bexiga. E eu olhei, eu tive cuidado de olhar, ninguém colocou. Ninguém colocou. Então, onde que se fala que o autismo tem visibilidade? Onde se fala que o autismo está sendo visto, que está sendo abordado com a real necessidade? Algo simples, sabe? Uma manifestação de apoio, que para essas famílias que estão aqui presentes, que estão nos ouvindo, seria muito importante e não custaria nada para quem estaria lá fazendo.
E não teve. Não teve. Talvez porque isso aí não os atingiu. Mas, como eu disse, pode atingir. Uma outra questão é que, às vezes, o que a gente fala das necessidades dá a impressão que a gente está falando ou defendendo determinado grupo político. Mas a nossa luta não é política. A política estão aqui para os vereadores. Essa é a função dos vereadores e vereadoras aqui presentes. A nossa luta não é política, a nossa luta é social. Então, quando a gente fala que está faltando algo, eu não estou criticando a quem está naquele local. Eu estou apresentando uma demanda real, necessária e urgente, sem forma alguma querer ter qualquer tipo de tendência política. Nós sabemos que esses vereadores que aqui hoje ocupam essas cadeiras é provisório. Podem ser reeleitos, ficar algum mais período, mas uma hora ou outra vai acabar. É só olhar. Da legislatura passada que nós temos aqui, nós temos 3 vereadores, o vereador Afonso, Tiago e Rodrigo. Uma renovação de 70%, né? Considerando que antes eram 10, ampliou uma vaga, mas dos que tinham de 10 para 10, 70% de renovação. Os vereadores, eles trocam. Uma certeza que a gente tem é a morte, mas uma coisa que eu digo, que o autismo vai acompanhar nossas vidas, dessas famílias, pelo resto das vidas deles. Então eles vão lutar, eles precisam sim apresentar suas demandas, sem qualquer tipo de partidarismo político. Tá? É algo que a gente vê assim, a gente sempre acaba ficando em segundo plano. Hoje, a hora que eu cheguei, eu vi essa casa cheia. Agora eu já vejo pela metade. Você vê que muitos que aqui estavam, não estavam por causa do autismo, porque hoje seria debatido autismo, estavam por outras situações alheias a este tema que nós estamos discutindo agora. Situações políticas, talvez justas, talvez sim, mas não estavam aqui pela gente, não. Não estava. E isso nos entristece muito, porque a gente sempre fica em segundo plano. Tá? Essa é a nossa luta, essa nossa luta é diária, a gente luta, assim, por mais tratamento, a gente precisa de muito tratamento, assim, terapias, a gente sabe que a quantidade é muito grande. Terapias como, por exemplo, fonoaudiologia, aí, que eu dou exemplo no meu próprio filho, ele realiza desde os 3 anos de idade, hoje ele está com 10 anos, então a gente sabe assim, que a fila ela anda muito devagar. Então, muitas vezes, não é o problema só de não ter vaga, você precisa ampliar, porque a rotatividade dessas vagas ela é pequena, então é necessário se ampliar. E esse projeto que hoje foi votado aqui, que muito nos orgulha, é extremamente necessário, sim, qualificar para ter as pessoas que possam estar atendendo esse público. E eu já ouvi lá atrás que, às vezes, não se faria um centro justamente pela falta de profissionais. Então, hoje está sendo tomada uma ação para resolver, pelo menos ainda que parcialmente, essa questão da falta de profissionais, e a nossa luta é para que a gente tenha um local de fato adequado, e a gente pede aqui para os vereadores que nos ajudem em relação a isso aí. O Neilson, que aqui está presente, ele faz um trabalho exemplar com a estrutura que ele tem disponível. A gente precisa ampliar essa estrutura para que tenha uma maior capacidade de atendimento, não só número, mas também em termos de qualidade. Não estou falando de qualidade do prestamento em si, mas o tempo de atendimento, porque isso interfere na qualidade da terapia. Hoje, por conta da demanda, acaba tendo sessões de meia hora, mas a gente sabe que a sessão de meia hora nem sempre é eficaz ou suficiente. As crianças, às vezes, quando vão entrar na terapia, o meu filho, por exemplo, ele leva uns 10 minutos para se adaptar, porque ele vai entrar estressado, então ele vai ter um momento de adaptação, acaba sobrando 20 minutos para trabalhar. Então acaba sendo pouco. Então a gente precisa, às vezes, ampliar esse tempo. O tempo aí recomendado é em torno de 50 minutos, para que tenha 10 minutos aí, para que o profissional faça essa transição entre um atendimento e outro. Então, assim, a gente pede para que vocês, de fato, senhores e senhoras, de fato, busquem efetividade. A gente precisa de efetividade. Um local adequado para que possa ser atendido essas crianças, com a estrutura necessária e suficiente para atender elas, a ampliação de vagas de professoras de apoio, que é algo extremamente importante. Sem a professora de apoio não há inclusão, não há processo educativo inclusivo sem a professora de apoio, não tem como. E a gente sabe que hoje falta esses profissionais, é necessário, às vezes, ampliar o quadro, realizar estudos em relação a isso aí para poder estar ampliando.
outras situações aí que a gente pode citar inúmeras, como a questão que o Rodrigo, o ano passado eu acompanhei o Rodrigo na questão do canabidiol. Hoje, as famílias não têm acesso a esse medicamento, mesmo com a lei estadual, que inicialmente previa a disponibilização do canabidiol para as pessoas autistas. Quando ela foi regulamentada, o autismo ficou de fora. Posteriormente, veio uma decisão no final do ano passado que o STF determinou que quando o medicamento não está incluído na lista de dispensação do SUS, tem que cumprir uns sérios requisitos que hoje, mesmo que judicialmente, está impossível de se alcançar, de se conseguir o fornecimento desse medicamento. E inúmeras crianças necessitam desse medicamento e hoje estão sem. Então, a gente precisa de efetividade no sentido de ter uma lei que discipline e regulamente essa situação para poder disponibilizar esse medicamento essencial e necessário para aquelas crianças que assim têm prescrição médica. Não é o uso indiscriminado que a gente defende, não. É o uso daqueles que realmente precisam. São aquelas crianças, aqueles indivíduos que já utilizaram todos os medicamentos disponíveis, que não tem mais o que se fazer. Esses aí eles vão utilizar. E isso aí faz uma diferença extraordinária na vida dessas pessoas. Em relação, queria comentar aqui em relação à passeata. Este foi um evento que a gente, enquanto a FAC, até então não era uma associação, nós começamos em 2019 enquanto grupo de familiares de autistas não constituídos através de uma associação. No primeiro ano, em 2020, nós pedimos aos prédios públicos a iluminarem de azul. Eu até comentei na passeata, poucos prédios se iluminaram, a gente viu um ou outro naquela época, alguns simplesmente não nos ouviram, para outros, para eles não faziam diferença, e alguns, de fato, atenderam o nosso pedido aí simbólico, para estar iluminando os prédios públicos de azul. E esse abril a gente teve a grata satisfação de acordar com a prefeitura iluminada de azul. Isso muito nos orgulha. Quer dizer que está surtindo efeito, e assim, é algo simbólico, mas que para a gente tem valor, porque nós nos sentimos incluídos. Assim, é de passo em passo que a gente vai adquirindo. Então, isso foi muito importante, foi através de uma lei da vereadora Kelly, teve outros que participaram desse projeto de lei, eu não sei quais foram os outros vereadores, mas foi um projeto de lei importante. Depois de 2020, 2021, nós iniciamos a nossa primeira passeata, foi um movimento pequeno de pais e mães de autistas, familiares, e de lá para cá nós viemos crescendo. A cada ano que passa, a gente veio estruturando mais. A passeata é simbólico também, é um evento simbólico, mas o objetivo principal é prestar um atendimento, prestar uma solidariedade, abrir um espaço para que essas famílias se confraternizem, que muitas vezes essas famílias simplesmente não conseguem sair das suas casas. Alguns filhos, às vezes, têm um TDAH, têm um TOD, que são crianças, às vezes, hiperativas, que se for sair, essa família não vai conseguir ficar ali sem ter olhares discriminatórios, intimidatórios, que faz os pais se sentirem mal e eles acabam deixando de sair. Então, a gente criou este momento para que essas pessoas possam ir lá sem preocupação de olhares, sabe? Sem preocupação de alguém estar olhando você de uma forma discriminatória. A gente tem, por exemplo, vários direitos, como a questão da credencial para estacionamento preferencial, mas quando a gente faz uso, a gente fica com vergonha, porque as pessoas ficam olhando, ficam procurando a pessoa descer com a deficiência física, e nós descemos, e nós não temos, a nossa deficiência oculta, e nós sofremos preconceito nesse momento. Dá para sentir na pele os olhares discriminatórios que nós temos. Nós sentimos também o preconceito, como a gente usa uma fila preferencial, garantida por direito, por lei, mas nós sentimos discriminação, pessoas olharem a gente, às vezes a gente está numa fila que também tem idosos, tem outras pessoas, outras deficiências físicas, e tem lá uma pessoa com seu filho que aparentemente não tem nada. E a gente sente isso na pele. Sabe o que acontece? Muitas vezes, mesmo tendo direito, a gente não usufrui dele. É isso que acontece. E isso que acontece na nossa vida. Muitos direitos adquiridos a muito custo simplesmente não são utilizados porque nós sentimos vergonha. É isso que tem. E por isso que o tema dessa campanha, da passeata desse ano, foi: a informação gera empatia, empatia gera respeito. Primeiro de tudo, nós precisamos de informação, nós precisamos que as pessoas tenham ciência, por isso, pelo que a gente passa.
E a empatia não é simplesmente você compreender, é você se colocar no lugar do outro. É o mesmo que você falar assim, você vir sentir, falar para uma pessoa que sente muito por um ente querido ter falecido, sem você nunca ter perdido um ente querido. Você não vai entender o que é. Você pode até falar que assim, olha, eu te entendo. Não entende. Só quem está na pele ali que vai entender. E assim é a gente. Só quem está na nossa pele que sabe qual que é a nossa dificuldade diária. Então, a gente tenta explicar um pouco, tenta explanar um pouco dessas dificuldades, para que gere, sim, mais respeito, gere, sim, mais empatia. O meu tempo está acabando, eu agradeço muito a este espaço, a essa abertura. Peço aqui às senhoras e senhores vereadores que olhem para essa causa com muito carinho, que apresentem, sim, projetos de efetividade, de melhoria. A gente tem muito. A gente precisa de medicamento, a gente precisa de terapia, a gente precisa de professor de apoio. As necessidades são muitas. Então, a gente conta com vocês e eu agradeço mais uma vez a abertura. Quero só parabenizar o senhor Lisandro pela fala, uma fala recheada de conhecimento também. A gente sente e a gente vê que não é uma fala apenas da boca para fora, mas é de tudo que vocês vivem ao longo dos anos e da necessidade, de fato, de uma atenção maior ainda desse Poder Legislativo e também do Poder Executivo. Nós tivemos uma reunião primária com o Elisandro, em fevereiro, né, Elisandro? Fevereiro, e até a gente combinou que ele viria agora em abril novamente e que nós teríamos já algumas ações a se comemorar. E, de fato, nós temos, né, Elisandro? Algumas coisas já caminharam, alguns projetos de lei já foram apresentados. Essa questão da iluminação dos prédios públicos é por conta da lei que foi aprovada nessa Casa de Leis. E, como você disse, parece um pequeno ato, mas não é. É chamar a atenção à causa, é trazer ao debate. Isso é muito importante na nossa sociedade e pode contar sempre conosco aqui na Câmara, que nós estaremos... Até agora já fizemos um trabalho, nesses pouco mais de 3 meses, mas nós faremos muito mais ainda durante esses 4 anos de legislatura. Eu vejo todos os vereadores e vereadoras empenhados nisso, de construir em conjunto soluções. Você pontuou muito bem, e a gente discutia isso na passeata no sábado, que diferentemente de outras situações, aproveitar que está aqui o nosso secretário de Agricultura, o Anísio, diferentemente, por exemplo, de uma solicitação que é feita na agricultura, você resolveu aquele problema, está resolvido. Né? Você atendeu, a fila vai para o próximo. E assim, consequentemente, sucessivamente. Na questão das terapias necessárias para as crianças com autismo, ela está na fila. Ela entrou para o atendimento, ela não vai sair o mês que vem. Ela vai continuar, como no caso do seu filho mesmo, por anos. Então, a necessidade de ampliação do atendimento é necessária, porque, de fato, essa criança não vai parar de ter o atendimento. Vão ter que ser criadas outras vagas para que outras crianças possam ocupar essas vagas também. Então, se hoje é necessário uma quantidade de recurso, mês que vem vai ser maior, no ano que vem vai ser maior, é uma crescente, na verdade. E essas formas de auxiliar, como o curso de TEA, o curso de ABA, no caso, como curso também para as famílias, para os familiares também poderem atuar com as suas crianças, são todas formas que vão reduzir um pouco essa necessidade, mas que são elas todas necessárias e complementares. Então, cada vez mais nós vamos ter que ter, de fato, um apoio do poder público para que possa auxiliar vocês também. Mas a gente quer deixar à disposição até para os vereadores, se quiserem fazer algum questionamento, acho que é importante para o senhor Elisandro. Rodrigo? Boa noite, Elisandro, novamente. Sobre o canabidiol, a gente já está com um projeto em andamento, só estou fazendo o levantamento de números para a gente apresentar o impacto financeiro dele, para a gente poder ter ele na rede pública para o autismo. Tá? Acho que assim, presidente, como o senhor bem disse, é uma demanda que ela vai crescente, ela é crescente, porque a criança ela começa com um diagnóstico aos 1 ano e meio, 2, 3 anos, e ela vai por muito tempo. Então, isso tende a aumentar essa demanda com os anos. Como que a gente resolve isso? Formação de mão de obra, não tem jeito. Como o Elisandro bem disse, e eu sinto lá na unidade,
terapia ocupacional e fono hoje são a nossa grande demanda, nosso grande calcanhar de Aquiles. Nós temos instituições de ensino superior aqui que pagam IPTU, por exemplo. FASEC, Unipar começou a pagar agora, que ela mudou a parte jurídica dela. IPTU muito alto, por sinal. Que é um IPTU, que é um dinheiro que não estava nem sendo esperado pelo município. Mas que dá para a gente ter um projeto de lei, por exemplo, pensar em algo que tem que ser, é uma coisa grande, e se trouxer esses cursos e a gente trazer essas vagas desses cursos à população, aos jovens, ter o desconto, o município paga através do IPTU dessas instituições uma parte das vagas. Não que todos vão trabalhar na rede pública, mas se a gente começar a ter gente formada na cidade, vai ter gente para trabalhar. E isso é o grande problema hoje. Quando você tem uma oferta muito menor que a demanda, gera um alto custo. Hoje, esse pessoal, esses profissionais estão ganhando muito dinheiro. E eles não querem trabalhar na rede pública, porque paga muito menos. Então, a gente sabe, da mesma forma que a gente tem os pais, os autistas, que depende da rede SUS, a gente tem aqueles que têm condições, que vai para o particular, vai para a rede, vai para um plano, e aí esses profissionais, que os poucos que tem, vão atender lá. Então a gente precisa buscar resolver isso na base do problema. E aí que eu falo que talvez seja um diferencial para a gente. Não dá para, eu falei isso para um pai de autista, o vereador Rafael, não dá para a gente imaginar, com tanto de jovens que a gente tem, não são cursos caros, curso de fono não é um curso caro para se fazer, e a gente não tem mão de obra qualificada. Então, assim, a gente precisa repensar algumas coisas, que o problema é bem mais embaixo do que a gente pensa, né? A gente tem que, acho que a Secretaria de Educação tem que começar a fazer um trabalho aí no ensino médio, para que essa garotada estude, trazer essas profissões a eles, onde tem mercado, onde tem cada um se identificar com aquilo que entende, né? Buscar sua identificação com a profissão. E a gente precisa disso. A gente está clamando por isso. E não tem. Então é algo muito mais profundo do que simplesmente a gente falar que falta mão de obra, Lisandro. A gente tem que buscar na base esse problema. Quanto ao centro, o pessoal da engenharia, a gente teve em Paranavaí ano passado, retrasado, trouxemos o projeto de lá. Temos já o local aprovado também por essa casa, nome, tudo. O Neilson tem, através de um deputado, uma emenda grande para a construção. Então, acredito, né, Neilson, que muito em breve a gente tem o andamento desse projeto, porque pelo que eu sei, o projeto está na engenharia, para término dele. E conte com nós, sempre que você puder. Você sabe disso, que a gente está com a casa aberta para vocês. Agradecer, Lisandro, a tua presença, também da Carol, os demais, né? Estão aí, e parabenizar. Eu, como pai atípico, fiquei muito emocionado na passeata, em ver aquelas crianças, e também ver a estrutura, que eu sei que vocês correram atrás, em parcerias, e é muito bom isso. É muito bom, informação, conscientizar, isso é o autismo. Então, quero aqui mais uma vez enaltecer. Participei o ano passado, participei esse ano de novo, quero participar o ano que vem mais uma vez, né? Com fé em Deus, tudo dará certo, com a luta nós aqui como vereadores, com o executivo, que a gente puder fazer para apoiar, aprovar, trazer benefício para os nossos autistas, com certeza, essa Câmara vai trabalhar e vai votar. Então, parabéns, Elisandro, parabéns, Carol, a todos os envolvidos. E também quero aqui agradecer todos os patrocinadores. Eu sei que tem muitas pessoas que tiraram ali o senhorzinho do brinquedo, né? Eu vi ali algumas pessoas que trabalham, até que são ali, que dão aula para minha filha ali, né? Estavam ali também ajudando. Então isso é muito bom. Isso mostra o apoio da nossa comunidade. Que Deus te abençoe a FAC e abençoe a nossa Cianorte. Presidente, essa estatística que o Lisandro trouxe, de 36 crianças que nascem, uma nasce com autista, Neilson, secretária de Educação, o projeto que o Rodrigo aprovamos agora, cada vez mais precisamos
treinar os nossos professores, treinar os nossos agentes de saúde, porque é muita gente que vai precisar nesse país de atendimento. Então, parabéns pelo trabalho. A associação mostrou a força dela, independente de que essas pessoas que estavam na caminhada com a gente, comércio talvez, eu acho que a gente trazer a associação comercial para dentro desse projeto, eu acho que é importante para que eles possam apoiar, porque realmente a gente viu a quantidade de crianças, a quantidade de pais, e a gente, você falou uma palavra perfeita, né? A gente só sabe a dificuldade quem passa. Independente se é autista ou deficiente de qualquer forma, o que a gente sente é quem está passando por isso. Então, parabéns de novo e conte com a gente aqui na Câmara para que vier vier. Bom, Elisandro, eu creio que é isso então. Né? Agradecer mais uma vez a sua presença, nos colocar novamente à disposição de vocês. Eu vou só passar aqui para o Beto, ele vai fazer a entrega de um livro simbólico aos vereadores também, aproveitar. E posteriormente, ao final da sessão, nós vamos fazer uma foto, Elisandro, ali fora, na iluminação, para a gente destacar também que a Câmara também faz parte desse momento de conscientização sobre o autismo, com o prédio iluminado em azul. Presidente, a minha amiga Ana Florips, ela mandou esse livro que vou ler com carinho e ela pediu para que eu distribuísse para cada um de vocês. Foi feito por várias mãos, várias pessoas da área, com conhecimento sobre autismo. Ela faz parte desse livro. Tem gente de Cornélio Procópio, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Londrina. Então, aqui em nome dela, vou entregar para cada um de vocês, para que vocês possam ter uma leitura, para que nós possamos ter uma leitura e que a gente possa, com essa leitura, ajudar alguns projetos. E também, como você disse, Lisandro, nós não temos o conhecimento técnico, mas a gente aceita as demandas que possam vir para nós, que a gente possa fazer disso projetos para que a gente possa ajudar essa comunidade, que é muito importante para a Cianorte e para o Brasil. Aqui está o livro dela, com vários autores, vocês vão ver isso, e espero que tenha uma leitura muito boa que a gente possa aproveitar. Explicação pessoal. Vou perguntar se todos dispensam, a gente... Então, dispensado por todos os vereadores e vereadoras. Quero, então, novamente agradecer a presença de todos. As nossas sessões acontecem rotineiramente às 17h30, toda segunda-feira, então estão todos novamente convidados para a próxima sessão na próxima semana. Nós faremos agora ali fora uma foto com todos os vereadores e vereadoras. Convido a todos também para que possam estar lá conosco nessa foto, quem assim desejar. E agradecer os secretários municipais que estiveram conosco durante toda a sessão de hoje. Muito obrigado. E declaro encerrada a sessão.